Boa noite a todos e a todas, senhoras e senhores vereadores presentes. Boa noite, assistente. Vamos dar início à nossa sessão ordinária na noite de hoje. 29ª sessão ordinária, em 2 de dezembro de 2024. Presente no plenário 8 senhores vereadores e 4 senhoras vereadoras. Havendo número legal, declaro aberta a sessão ordinária. Invocando a proteção de Deus, em nome do povo de Nova Cruz, iniciaremos nosso trabalho. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão passada. Senhor presidente, boa noite. Queria solicitar a dispensa da leitura da ata, por favor. Em concordar com o vereador Matheus, permaneça como se encontra. Aprovado. Convido a senhora primeira secretária a proceder à leitura do material de expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, assistência aqui presente. Material de expediente, a gente tem o projeto de lei do Executivo, projeto de número 11/2024, que altera a lei municipal de número 1436/2023, de 28 de agosto de 2023 e da outras providências. O projeto de número 12/2024, que altera a redação do artigo 3º, acrescenta os incisos 1 e 2 e o parágrafo 2º ao artigo 3º, todos da lei de número 1466, de 30 de outubro de 2024, na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de número 13/2024, que altera a lei municipal de número 1455/2024, de 26 de março de 2024 e da outras providências. Projeto de lei do Legislativo, de número 05/2024, regulamenta o transporte de terra por caminhões e caçambas sobre obrigatoriedade de usarem lona de proteção no município de Nova Cruz, estado do Rio Grande do Norte, e da outras providências. O propositor é o vereador Vitor Guerra. O projeto de número 20/2024 institui no município a campanha Dezembro Verde, que conscientiza e combate o abandono e maus tratos contra animais e da outras providências. Propositor vereador Alisson Alves. Projeto de número 21/2024. Institui o mês Junho Vermelho, dedicado à campanha de incentivo à doação de sangue na cidade de Nova Cruz, RN, e da outras providências. Propositor vereador Alisson Alves. E o projeto de número 22/2024 cria a área cultural na estrutura da Praça Mário Pessoa e nela edifica um palco e denomina-o de Palco Cultural João Ramos e da outras providências. Propositor vereador Gelson Vitor. Esse é o material de expediente, senhor presidente, para a noite de hoje. Passamos ao horário destinado às proposições. A palavra está facultada. Vereador Vitor Guerra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas e às pessoas, a população que nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, para a noite da última sessão ordinária dessa legislatura, eu queria solicitar uma moção de pesar em nome da senhora Cleoneide Ferreira Barbosa. Nada mais para a noite, gente. Todo mundo fica à vontade. Ô, presidente, Vereador César. eu até disse, eu cheguei a falar com o senhor, que é uma coisa que a gente sempre fazemos aqui, o Juninho já fez para tanta pessoa e a gente não espera nunca, né? Tem que fazer para um dos pares daqui, e em particular Juninho, que é quase irmão da gente aqui, a gente tem uma ligação muito forte. Eu me sinto até mal em ter que... Aí o que eu gostaria, presidente, eu sei que essa honraria, que é uma maneira de reconhecer a pessoa, que é uma pessoa querida pela nossa cidade, mas como é uma questão
de uma mãe de um vereador e esposa do nosso futuro vereador. Eu gostaria que essa moção fosse uma moção feita diferenciada para que o Juninho possa colocar ele, o pai dele, na sala dele e mostrar que todos nós também sentimos, viu, Juninho, e muito a perca de uma pessoa tão querida para a nossa cidade, tá certo? Peço até que Vossa Excelência faça dessa maneira, se for possível. Com certeza, é de acordo com todos, né? Nós vamos, até merecida, fazer diferenciado, a poder reconhecer a grandeza que foi justamente a mãe do nosso vereador, conhecido como Juninho Salu. A palavra continua facultada. Passamos a deliberar do dia. Convido a senhora primeira secretária a proceder à leitura da ordem do dia. Boa noite mais uma vez a todos. Na ordem do dia temos o projeto de lei do Legislativo. Proposta de emenda modificativa à Lei Orgânica de número 01/2024. Modifica e altera os artigos 23, 24, 26 e parágrafo único 28, 35, inciso 2º do artigo 35, artigo 42, artigo 52, inciso 5º, artigo 54, artigo 66, será acrescidos as letras A e B, incisos e parágrafos, ou seja, artigo 66, A, incisos 1, 2 e 3, artigo 66B, inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 4, inciso 5, inciso 6 e inciso 7, e da outras providências. E temos uma indicação de número 210/2024, sugerindo que seja estudada a possibilidade de diminuir a calçada da Praça Dona Carmozinda, localizada na rua Nestor Marinho, com o objetivo de enlarguecer a rua. A propositora é a vereadora Maria de Fátima. Esta é a ordem do dia, senhor presidente. Em discussão e votação do dia. Projeto de lei legislativo, proposta de emenda modificativa à lei orgânica. Vereador Gabriel. Boa noite a todos. Só para pedir para a nobre vereadora secretária para ler na íntegra essas modificações, a letra da lei. A mesa diretora da Câmara Municipal de Nova Cruz faz saber que, nos termos do artigo 29 da Constituição Federal de 1988, a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica Municipal. Artigo 1º. O artigo 23 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 23. No dia 1º de janeiro do primeiro ano de cada legislatura, os candidatos diplomados reunir-se-ão às 17 horas em sessão preparatória para a posse de seus membros, realização da eleição da mesa diretora e dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, seguindo os termos instituídos no regimento interno da Casa Legislativa. Artigo 2º. O artigo 24 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 26. A eleição para a renovação da mesa diretora será convocada por ato da mesa, através de edital de convocação, sendo os eleitos empossados no dia 1º de janeiro do terceiro ano da legislatura. Parágrafo único.
A eleição para o segundo biênio só deverá acontecer após 6 meses da eleição do primeiro biênio. Artigo 3º. O artigo 26 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 26. A eleição para a renovação da mesa diretora será convocada por ato da mesa, através de edital de convocação, sendo os eleitos empossados no dia 1º de janeiro do 3º ano da legislatura. Artigo 4º. O artigo 28 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 28. O mandato da mesa diretora será de 2 anos, com direito a uma única reeleição para o mesmo cargo em qualquer legislatura. Artigo 5º. O artigo 35 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 35. A Câmara Municipal reunir-se em sessão ordinária anualmente, independentemente de convocação, nos períodos de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro, ficando em recesso nos demais períodos. Parágrafo único. O parágrafo 2º passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. As sessões ordinárias serão obrigatoriamente realizadas às quintas-feiras, com início às 19h30, salvo situações dispostas no parágrafo 1º. Artigo 6º. O artigo 42 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 42. Esgotado o prazo de que trata o artigo anterior, a Câmara apreciará e julgará as contas no prazo máximo de 90 dias. Artigo 7º. O artigo 52 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 52. A remuneração do prefeito, do vice-prefeito e secretários será fixada pela Câmara Municipal no último ano da legislatura até 30 de junho, vigorando para a legislatura seguinte, observando o disposto da Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal e o percentual de 30% do subsídio do deputado estadual. Inciso 1º. O parágrafo 5º passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 5º. A verba de representação do presidente da Câmara não poderá exceder 2/3 de seu subsídio e, junto, não poderá exceder a 30% dos subsídios do deputado estadual. Artigo 8º. O artigo 54 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 54. Os subsídios dos vereadores terão como limite o disposto na Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, e não exceder aos 30% dos subsídios do deputado estadual. Artigo 9º. O artigo 66 passa a vigorar com a seguinte modificação, alteração e redação. Artigo 66-A. A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta. Primeiro, pela comissão especial, composta de 5 vereadores nomeados pela mesa diretora com essa finalidade. Segundo, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara. Terceiro, do prefeito. Quarto, iniciativa popular por meio de manifestação de pelo menos 5%. Artigo 10º. O artigo 66-B passa a vigorar com a seguinte modificação e alteração e redação. Artigo 66-B. A proposta será lida em expediente, sendo a seguinte incluída em pauta por 2 reuniões ordinárias para recebimento de emendas. Inciso 1º. As emendas devem ser redigidas de forma que seja permitida a sua incorporação à proposta
devendo ser subscritas por pelo menos um terço dos vereadores que integram a Casa Legislativa. Inciso 2º. Expirado o prazo de pauta, a mesa diretora terá 2 dias para encaminhar a proposta com emendas à Comissão de Justiça e Redação. Inciso 3º. A Comissão de Justiça e Redação terá o prazo de até 10 dias para emitir seu parecer. Inciso 4º. Fim do prazo sem parecer, o presidente da Câmara nomeará relator especial, que terá até 5 dias para opinar sobre a matéria. Inciso 5º. Colocada na ordem do dia, a proposta será discutida e votada em 2 turnos, com interstício de até 10 dias, considerado aprovado se obtiver em ambas as votações a manifestação favorável de 2 terços dos membros da Câmara. Inciso 6º. Aprovada a proposta, a mesa promulgará e fará publicar a emenda com o respectivo número de ordem. Inciso 7º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada não poderá ser objeto de nova proposta da mesma sessão legislativa. Artigo 11º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Artigo 12º. Esta emenda modificativa à lei orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Mesa diretora da Câmara Municipal de Nova Cruz, RN, em 21 de novembro de 2024. Gelson Vitor, presidente. Alisson Alves da Silva, vice-presidente. Patrícia Maria de Lima Silva, primeira secretária. Tiago da Costa de Araújo, segundo secretário. Jadson Ferreira Barbosa, vereador. Vitor Zenite Guerra Oliveira, vereador. Justificativa. A Constituição Federal não pode ser atingida em hipótese alguma sob pena de tornar inconstitucional uma lei municipal. As limitações do desempenho das atividades legislativas dos vereadores, no entanto, não devem restringir discussão ampla acerca de temas ainda que revestidos de suposições acerca de vícios inconstitucionais. Uma conquista do Estado democrático de direito é o contraditório legislativo, oportunizando ao vereador recorrer das decisões, porventura, existentes na proposição, possíveis de maior apreciação pelo plenário da Casa. A legitimidade da referida proposição toma como pressuposto ampliação dos avanços na busca do aperfeiçoamento do processo legislativo nesta cada com a garantia de direito de recurso. A proposição, ora proposta, vem respaldar a eficácia dos trabalhos legislativos em uma comunhão com esforços para evitar injustiças nas tramitações que merecem maiores discussões. Diante dessas argumentações, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta matéria. Sala de Sessões, Plenário Samuel José de Melo, Nova Cruz, RN, 21 de novembro de 2024. Discussão e votação, projeto de lei de legislativo, proposta emenda modificativa à lei orgânica 01/2024. Não havendo mais discussão. Pois não, vai. Só para escutar também o parecer jurídico,
pelas comissões, por favor. Vereador Wallace, presidente da Comissão Excelentíssimo Redação e Justiça. senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a gente tivemos vendo aí esse projeto, né, haja em vista que essa casa já foi notificada pelo Ministério Público, aonde solicitou a alteração, aonde solicitou, estou até aqui em mãos com essa expedição, né, pela qual o Ministério Público solicitou essa, digamos que uma atualização desse regimento interno junto com a lei orgânica do município, haja em vista que havia alguns desencontros, como foi citado aqui na leitura pela vereadora, segunda secretária, a vereadora Patrícia, primeira secretária, desculpe, aonde falava, né, que tem um horário que diz que é às 16 horas e outro já no regimento interno diz que é às 17. Então, não só esse, como outras atualizações tivemos que fazer para que a gente pudesse até mesmo responder dentro do prazo, porque o Ministério Público deu 10 dias para que essa casa apresente o novo relatório, a nova atualização, para que eles possam ficar informados. Então, a gente sentou, vimos com o jurídico, foi feito um levantamento junto com a assessoria jurídica e foi feita essas adequações, essas mudanças, até mesmo para aprimorar e responder também dentro do prazo a esse órgão que é o Ministério Público. Muito obrigado, senhor presidente. Discussão e votação. A emenda, como se trata da proposta de emenda modificativa, ela é votada da lei orgânica em 2 turnos, né? Então, nós vamos iniciar a votação do primeiro turno. Senhor presidente, questão de ordem. Eu queria até sugerir, e que se for permitido, se o senhor achar que deve, colocar a pedir dispensa da formalidade da lei para que a gente vote nessa sessão o primeiro turno, e como hoje nós estamos pagando 2 sessões, a próxima sessão agora a gente vote já o segundo turno com relação a essa matéria. Na segunda sessão vamos submeter o plenário, se for submeter o plenário para a gente poder... A gente votaria de novo o segundo turno, até porque nosso regimento, a gente entra de recesso plenário da casa a partir do dia 15, e tinha que se convocar uma extraordinária, se fosse o caso, mas se o plenário como é soberano, na sessão 40, né, a gente submete o plenário para a segunda votação da matéria. Vamos iniciar a votação. Vamos para a votação da emenda modificativa que altera os artigos lidos anteriormente. Vereador Alisson Alves. Sim. Aloysio Soares. Sim. Ana Gabriela. Sim. Antônio Costa. Antônio Costa faltou. Carlos César. Sim. Gelson Vitor. Voto sim. Jadson Ferreira Barbosa. Sim. Maria de Fátima. Sim. Marione Moreira. Sim. Matheus Raoni. Sim. Patrícia Maria. Voto sim. Tiago Araújo. Eu voto sim. Vitor Guerra. Voto sim. 12 votos sim e uma falta, senhor presidente. Agora a votação da indicação, né? A vereadora Maria de Fátima. Vamos votar agora a indicação de número 210/2024, da vereadora Maria de Fátima, sugerindo que seja estudada a possibilidade de diminuir a calçada da Praça Dona Carmosina, localizada na rua Nestor Marinho, com o objetivo de enlarguecer a rua.
Vereador Alisson Alves. Sim. Aloysio Soares. Sim. Ana Gabriela. Sim. Antônio Costa. Faltou. Carlos César. Sim. Gelson Vitor. Voto sim. Jadson Ferreira. Sim. Maria de Fátima. Sim. Marione Moreira. Sim. Matheus Raoni. Sim. Patrícia Maria. Sim. Tiago Araújo. Eu voto sim. Vitor Guerra. Voto sim. 12 votos sim, com uma falta. Passamos ao horário destinado às lideranças. A palavra está facultada. Passamos o horário destinado às explicações pessoais. A palavra está facultada. Não havendo mais orador, a usar a palavra, a sessão está encerrada. Convido a todos para a próxima sessão. Como é de costume, como terminamos uma sessão, a 39ª, vamos rezar o Pai Nosso, depois rezamos a última sessão ordinária dessa legislatura. Declaro encerrada a sessão. 10 minutos para a gente voltar para outra.